Olá, crianças lindas do meu coração! Olha a tia Claudinha aqui de novo, mais uma vez, para contar uma historinha da Bíblia para você. Mas antes quero falar que eu estava com muita saudade de vocês, viu, crianças? Vocês estão se cuidando? Continuem se cuidando, viu? Continue obedecendo papai, mamãe, vovô, vovós, titios também. Sim, porque eu sei que vocês são crianças obedientes. E antes de iniciar, quero saber se todos vocês estão com a Bíblia na mão. Estão? Não? Lembre-se, crianças, é muito importante a gente estar com a Bíblia na mão quando estivermos no culto, tá certo? Então, mas não tem problema, tia Claudinha espera vocês pegarem. Vamos lá? Vou contar até 3. Vamos? 1, 2, 3 e pronto, crianças! Sei que vocês já estão com a Bíblia na mão. Vamos começar então a nossa história de hoje? A nossa historinha de hoje está baseada em 1 Reis, capítulo 1, do versículo 28 em diante. E o que é que fala a nossa historinha de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria do rei Salomão. Isso mesmo, criança. Nossa historinha de hoje vai falar sobre o rei Salomão. Vocês já ouviram falar dele? Vocês sabem quem é o rei Salomão? Conhecem a história? Como ele adquiriu tanta sabedoria? Não? Sim? Sim? Não? Tudo bem, crianças, eu entendi. Algumas crianças já ouviram falar dele, outras crianças sabem quem foi o rei Salomão e outras crianças já ouviram a sua história, certo? Então tia Claudinha hoje vai contar tudo para vocês como foi a história do rei Salomão. Então prestem bastante atenção, tá certo? Vamos lá então? Quem era o rei Salomão? Quem era Salomão? Salomão era o filho do rei Davi. E sua mãe se chamava Batseba. Olha só que nome interessante. Salomão era o filho do rei Davi e sua mãe muito linda se chamava Batseba. Mas, mesmo Salomão sendo filho do rei Davi, não foi fácil ele ser coroado, viu? Ele tinha irmão mais velho que ele e que pretendia também ser rei no lugar do pai. E isso, pois o rei Davi estava muito velho, cansado e doente. E sabia que não tinha muito tempo de vida. Mas o Senhor Deus já tinha falado para o rei Davi que Salomão seria o rei de Israel no lugar dele. Mas o irmão de Salomão, que se chamava Adonias, estava tentando roubar o trono, minha gente. Tá vendo, crianças? Como pode? Então, o rei Davi, sabendo do que estava acontecendo, anunciou publicamente que Salomão seria o novo rei. E Salomão não teve mais problema com seu irmão Adonias. E aí, quando o rei Davi anunciou para todo Israel que o seu filho Salomão ocuparia o seu lugar no trono quando ele morresse, ele chamou Salomão à parte no seu leito, chamou o filho e deu um último conselho a Salomão. Prestem bem atenção, crianças. Conselhos de papai e de mamãe são preciosos, porque eles só querem o nosso bem. Então, Davi deu um último conselho para o seu filho. E o que foi que Davi falou? Ele aconselhou Salomão
obedecer a Deus e fazer o que Deus mandasse. E que se ele fizesse assim, ele iria prosperar aonde quer que fosse e no que ele fizesse. Exatamente. Se Salomão obedecesse a Deus em tudo e não se desviasse dos caminhos, ele iria prosperar em tudo que ele fizesse, onde quer que ele fosse. E depois de dar esse último conselho, o rei Davi morreu e Salomão foi coroado rei e se sentou no trono do rei Davi, porque o rei Davi já tinha falecido e como ele havia anunciado a todo Israel, o rei Salomão ocupou o seu lugar no trono. E Salomão foi o terceiro rei de Israel. Vocês sabem quem foram os outros? Não sabe? Tia Claudinha diz. Primeiro foi o rei Saul. Depois do rei Saul foi o rei Davi. E depois do rei Davi veio o rei Salomão, que foi o terceiro rei de Israel. Mas o rei Salomão, ele não se sentia confortável em ser rei. Ele achava que faltava algo muito importante na vida dele para ele governar o povo de Israel. O que seria? O que o rei Salomão sentia que faltava dentro dele? Ele sentia que faltava sabedoria. E como foi que ele adquiriu essa sabedoria? Isso está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, né? Onde diz que numa noite, enquanto o rei Salomão dormia, ele teve um sonho. E nesse sonho, o Senhor perguntou para ele: pede o que queres e eu te darei. Na verdade, não foi uma pergunta, né? O Senhor falou para ele fazer um pedido e que lhe seria concedido. Então, Salomão pediu algo muito importante para que ele governasse o povo. Salomão pediu sabedoria para governar aquela grande nação. E o pedido pareceu bom aos olhos do Senhor. E além da sabedoria que o rei Salomão pediu, o Senhor também lhe prometeu honras e riquezas. Vejam só, crianças, Salomão não pediu ouro, Salomão não pediu riqueza, mas ele pediu algo mais valioso do que tudo isso, do que o ouro, do que a prata. Ele pediu a Deus sabedoria para governar o seu povo. E o Senhor achou tão bom o pedido dele que ainda lhe deu mais. Lhe deu honras e riquezas. Salomão foi o rei mais rico que existiu no mundo, viu? Ninguém até hoje foi mais rico do que ele. O pedido de sabedoria que o rei Salomão fez a Deus foi muito importante, pois ele precisou julgar uma causa muito difícil. Muito difícil, crianças. Vocês sabem que causa foi essa? É uma causa muito famosa. Claro, o rei Salomão julgou muitas causas, mas essa foi que colocou ele no foco de todo o mundo, de todas as pessoas, de todo Israel. Vocês sabem qual foi? Esta causa está lá em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28. Isso, vamos lá. Certo dia, o que é que fala, né? Esse texto da Bíblia. Por que foi importante Salomão pedir sabedoria a Deus? Certo dia, duas mães vieram até o rei Salomão pedir que ele julgasse essa causa. Que causa foi essa? Elas vieram duas mães com um único bebê, vivo. Então, uma mãe dizia que a outra mãe
tinha rolado por cima do filho dela e o filho dela tinha morrido sufocado e ela tinha pego o filho dela que ela matou e trocado pelo filho vivo da outra. E a outra já dizia o contrário, que o filho vivo era dela e não da que estava dizendo que tinha matado. Uma confusão só. Uma dizia, não, o filho vivo é meu, o filho morto é seu. A outra dizia, não, o filho morto é seu, o filho vivo é meu. E tava aquela confusão toda. E o rei Salomão, escutando aquilo, ouvindo a história, pensou, como descobrir quem é a mãe verdadeira do menino vivo? Então o rei Salomão teve uma ideia sábia, exatamente. O rei Salomão, vendo todo aquele alvoroço daquelas mães, ficou pensando como resolver, e vou resolver, e teve uma ideia muito sábia. O rei disse assim, peguem a espada. E os soldados foram pegar a espada. O que vocês acham que o rei ia fazer com a espada? Quem conhece a historinha sabe. Quem não conhece vai saber agora. Então, o que será que o rei ia fazer com aquela espada? Quando trouxeram a espada, o rei falou para o soldado, cortem a criança ao meio e deem a metade para cada uma dessas mulheres. Mas uma das mães da criança viva falou, não, por favor, senhor, não mate meu filho, entregue para esta mulher. Mas a outra mãe falou, podem cortá-lo. Assim ele não será nem meu e nem dela. E o rei olhou aquela situação e diante daquela cena, ele percebeu quem era a mãe verdadeira. E falou, entreguem o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Veja só. Naquele tempo não tinha DNA, né, gente? Naquele tempo não existiam os recursos que temos hoje para descobrir quem é mãe e quem é pai. Então o rei teve que usar uma forma de que a verdadeira mãe pudesse proteger o seu filho. E aí ele soube quem era realmente a verdadeira mãe, porque a mãe a mãe verdadeira nunca deixaria nenhum mal acontecer com o seu bebê. E o rei viu que se o menino estivesse em perigo, a verdadeira mãe faria o possível para salvar seu filho. E assim ele resolveu a questão. E todo o povo de Israel soube desse acontecido e sentiram um grande respeito pelo rei. Eles sabiam que Deus tinha dado sabedoria para o rei Salomão. Isso mesmo, crianças. Mas o rei Salomão tinha outra preocupação que vinha desde o tempo de seu pai, o rei Davi. Vocês sabem qual era? Crianças não sabem, mas a tia Claudinha vai dizer, não tem problema. Salomão queria construir um templo para adorar a Deus. E era o mesmo desejo que o seu pai, rei Davi, tinha. Mas o seu pai, rei Davi, não pôde construir esse templo. Então, o rei Salomão tomamos a obra e vamos construir o templo. Ele começou a construir um templo maravilhoso em Jerusalém. Sabe quanto tempo durou a construção, crianças? A construção do templo durou 7 anos para ser finalizada. Vocês acreditam? É isso mesmo. O rei Salomão quis fazer o melhor templo para Deus, né? Quis que tudo fosse perfeito e conforme as orientações de Deus. Sim, teve sim, toda a orientação. E no dia da inauguração, e depois de 7 anos, né, que estava lá sendo construído e foi finalizado, no dia da inauguração do templo, todo o povo se reuniu para ouvir o rei Salomão dedicar o templo ao Senhor.
Exatamente. E depois disso, o Senhor apareceu novamente ao rei Salomão. E sabe o que foi que o Senhor prometeu ainda ao rei Salomão? Abençoar a ele e ao povo enquanto eles obedecessem a Deus. Isso. E assim foi por muito tempo. Ah, crianças, mas o rei e o povo não obedeceram sempre a Deus. O rei Salomão casou com muitas mulheres, com as quais Deus não queria que ele casasse. Essas mulheres não acreditavam em Deus e levaram o rei a adorar ídolos. E aí começou todo o processo de Salomão, do afastamento dele, da presença do Senhor, da desobediência do rei Salomão. Lembrem, crianças, o que foi que o Senhor disse a Salomão? Ele disse que abençoaria ele e todo o povo enquanto eles obedecessem a Deus. Lembram? Mas Salomão, casando com tantas mulheres que não acreditavam em Deus, foi levado por elas, induzido por elas, né, a fazer sacrifícios a outros deuses, adorar ídolos, coisas que eram totalmente contra o nosso Deus. Afinal, elas não acreditavam no nosso Deus, né? E aí o que aconteceu? O rei Salomão, ele não foi tão fiel a Deus como seu pai, o rei Davi. Enquanto o rei Salomão se desviava da presença de Deus, adorando ídolos de suas esposas, aconteceu algo muito interessante. Sim, o Senhor mandou um profeta falar com um dos seus oficiais. Ele foi lá, né, o profeta, chamou o oficial que se chama Jeroboão. Isso, crianças, era o nome do oficial, Jeroboão. E ele chamou esse oficial e disse que Deus iria dividir o reino de Salomão. E Jeroboão seria governador de 10 tribos de Israel. O povo todo de Israel era composto por 12 tribos. 10 mais 2, viu, crianças? 12 tribos. E que devido à desobediência de Salomão, o reino dele seria dividido em duas partes. Só que 10 tribos seriam governadas pelo oficial Jeroboão. E Jeroboão, ouvindo aquilo, temeu rapidamente pela sua vida. Aí, fugiu para o Egito rapidamente, que ele não era bobo, porque ele sabia que a sua vida corria risco por causa desta profecia. E passou-se o tempo, Salomão lá, vivendo a vida dele com trocentas mulheres, e seu tempo de vida findou. E o rei Salomão morreu. O rei Salomão, ele reinou por cerca de 40 anos. Sim, ele reinou, ele governou o povo de Israel por 40 anos. E teria sido um reinado maravilhoso do início ao fim, se ele não tivesse desobedecido a Deus, se ele não tivesse se desviado da presença de Deus, se ele tivesse seguido o conselho que seu pai lhe deu, que era sempre obedecer a Deus. Lembrem, crianças, obedecer papai e mamãe é sempre prazeroso e é um privilégio, porque sempre teremos bênçãos nas nossas vidas. Afinal, papai e mamãe só quer o melhor para nós, não é verdade? Então, quando o rei Salomão morreu, o seu filho, que se chamava Roboão, tratou com muita frieza, com muita dureza o povo de Israel. Ele foi um rei mau. Então, 10 tribos se revoltaram contra ele
e escolheram Jeroboão, que era um dos oficiais do rei, como seu líder. E o que o profeta falou se cumpriu. Exatamente, crianças. O que aprendemos com a história do rei Salomão? Vamos ver. Não podemos nos afastar da presença de Deus. Precisamos obedecer a Deus para sermos abençoados, né? Isso também inclui obedecer papai, mamãe, sim. Deus nos dá o que pedimos se Ele vê que é bom para nós. Não adianta vocês achar, então Deus dá tudo que a gente pede e pedir um monte de coisas achando que vai receber. Não, crianças. Vocês vão pedir sim a Papai do Céu o que vocês desejam. Porém, vocês precisam entender que vocês só vão receber aquilo que é bom para você. E outra coisa que nós aprendemos com a história de Salomão. Quando nos afastamos de Deus, ele fica triste. Deus fica triste quando a gente se afasta dele. Por que ele fica triste? Imagine você. Você é super amiga, super amigo do seu papai, da sua mamãe, e aí eles se afastam de você. Como você ficaria, criança? Você ficaria triste, não ficaria? Então, com Deus é assim, meninos e meninas. Ele fica triste quando a gente se afasta dele, quando a gente fica longe dele, quando a gente desobedece a ele. Exatamente. Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado, entendido e aprendido com a historinha de Salomão, que ele pediu a sabedoria, ele obteve sabedoria, ele obteve honras, ele teve riquezas, ele foi muito rico. Ele foi conhecido por todo mundo, todo Israel o respeitava e admirava a sua sabedoria, mas, infelizmente, ele fez coisas que desagradou a Deus, ele desobedeceu a Deus, ele esqueceu do conselho que seu pai lhe dera e o povo foi dividido. Exatamente. Então, sempre obedeçam a papai e a mamãe, nunca se afaste do caminho do Senhor e que vocês possam sempre crescer em sabedoria diante de Deus e dos homens, sabendo que tudo que você pede a Papai do Céu, se for bom para você, se Papai do Céu ver que o seu pedido é bom, ele vai lhe conceder. Se não, não, crianças, porque é para o seu bem, tá bom? Então, obrigada, tia Leile, tia Carla, por mais esta oportunidade de falar com nossas crianças. Obrigada ao pastor Carlos Prado, ao pastor Rivaldo por todo o apoio que tem dado esse ministério lindo, né? Deus continue abençoando o Ministério Infantil da Igreja Batista da Batalha, né? Nesse tão lindo trabalho com as crianças. E obrigada a vocês, crianças do Brasil e do mundo, por estarem atentas ao culto infantil, aprendendo mais de Cristo. Tia Claudinha fica por aqui, mas já com saudades de vocês. Até o próximo encontro. Crianças, beijo. Fui!